Quanto tu acha que ganha um jogador de futebol? Tem ideia ou não? 1 milhão, talvez. 1 milhão? Pode ser 1 milhão. Mas além disso, tu acha que todos os jogadores ganham 1 milhão? Não, talvez 200 mil. Tem jogador que ganha 200 mil, mas tem jogador que ganha 2 mil. Sabia disso? Não sabia. Não, a grande maioria dos jogadores de futebol não ganham milhões de reais por mês, assim como aqueles que a gente sabe que ganham muito. Contratos que envolvem muito dinheiro, além de ser um privilégio de uma fatia bem pequena de jogadores, é também algo que gera uma curiosidade muito grande por parte de quem acompanha. E você, tem interesse em saber como funciona a composição do salário de um jogador de futebol? Então, bora pro episódio de hoje do Tal Falso Nome. Se você também gosta tanto de futebol, assim como a gente aqui do canal, sabe que a questão financeira do futebol é algo que gera muita conversa e curiosidade. Afinal, não é de hoje que a gente vê grandes jogadores em evidência não pelo fato de terem feito um gol bonito ou coisa do tipo, mas sim pelo critério financeiro. Manchetes como essa aqui ou essa aqui são bem comuns e revelam de fato quanto um grande futebolista pode faturar. Só que a realidade da grande maioria dos atletas é bem longe dessa realidade das manchetes. Mas, muito embora as cifras sejam muito diferentes nas contas bancárias dos atletas, a forma como essas cifras chegam até a conta deles é um tanto quanto parecida. E uma dessas semelhanças é: um jogador dificilmente ganha apenas um salário fixo igual a esse que você ganha no seu trabalho. A composição do salário de um atleta varia tanto que alguns jogadores acabam ganhando muito mais por fora do que do salário em si. E eu vou te explicar agora algumas dessas fontes de renda. Por isso eu peço que você veja o vídeo até o fim. Mas antes eu peço que você considere se inscrever aqui no canal para que o Tal Falso 9 possa continuar crescendo. E se você gostar do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se não gostar também não precisa, pode dar o dislike, mas eu acho que você vai gostar. A forma mais clássica de um jogador de futebol ganhar dinheiro é através do salário fixo que ele acerta com o clube que está negociando. Esse salário fixo é basicamente aquele que a maioria das pessoas ganha em seu trabalho, que acaba sendo uma forma de remunerar o profissional pelo trabalho que ele desempenha. Ou seja, é o mínimo. Aqui no Brasil, inclusive, os jogadores são contratados via carteira de trabalho e o clube precisa pagar todos os encargos relacionados a ela, bem como se fosse um profissional de qualquer área. Então, quando você vê por aí que o clube X ou o clube Y aqui no Brasil está devendo o 13º ou coisa do tipo para o jogador, é porque existe um vínculo de carteira de trabalho por trás disso. Para aqueles jogadores de divisões inferiores ou clubes regionais, esse sistema é ainda mais comum, principalmente pelo fato de que esses atletas ganham pouco se comparado com as quantias generosas que a grande minoria recebe. Para você ter ideia, apenas 10% dos jogadores profissionais acabam ganhando mais do que 40 mil reais por mês no Brasil. A grande maioria deles, na verdade, ganha no máximo 2 mil reais por mês em registro na carteira. Mas como o objetivo desse vídeo é te mostrar quais outras fontes de renda acabam ajudando os atletas, é isso que a gente vai fazer. Além do salário fixo mensal que o clube paga ao jogador, ele também recebe uma quantia por direitos de imagem. Ou seja, todas as vezes que o jogador é exposto pelo clube de alguma maneira que envolve a imagem dele, ele recebe por isso. Então, todas as vezes que você entrar no site do seu clube ou ver um anúncio no Instagram com o jogador do elenco, saiba que o clube está pagando uma cota ao jogador, justamente por usar a imagem dele. Afinal, isso não tem nada a ver com o desempenho que o atleta tem dentro de campo. São coisas totalmente diferentes, uma vez que a imagem do jogador é sim importante para o marketing do clube, criar fontes alternativas de receita como a venda de ingressos, venda de camisetas, venda de programa de sócio, torcedor, né? Entre outras coisas. A imagem do jogador é valiosa para ele e muitas vezes a maior parte do salário mensal do jogador vem justamente dos direitos de imagem que o clube paga para usar a foto do jogador, o nome, o apelido, a voz, a assinatura, o autógrafo, declarações, as iniciais e vários outros produtos, né, que o atleta acaba produzindo só pelo fato de ele ser um atleta. E aqui talvez a gente pode entender um pouco mais porque é importante para um jogador ser famoso não só pelo futebol. Estar em holofotes também fora do campo rende ao Neymar, por exemplo, uma bolada gigantesca todos os anos. Afinal, ele exerce uma construção de imagem que faz com que os seus direitos de imagem possam ser comercializados no futuro a valores estratosféricos. E por falar em direito de imagem, outra fonte de renda que compõe o salário de um jogador é o direito de arena, que é bem parecido com o direito de imagem, só que nesse caso, o direito de arena acaba sendo uma parcela não tão grande e também não tão subjetiva quanto o direito de imagem pode ser. O direito de arena rende aos jogadores todos os meses ou anos, dependendo de como for firmado esse contrato, uma parcela sobre aquilo que o clube fatura com a venda de transmissões do jogo. Ou seja, todas as vezes que o jogo de um clube passa na TV, o clube ganha por isso. E uma parte ele distribui entre os jogadores.
Então, para você não perder as contas até aqui, a gente já tem o salário fixo, direito de imagem e direito de arena. Mas ainda tem mais fontes de renda que fazem o salário do atleta acontecer. Então, olha só, depois do salário e dos direitos de imagem e arena, alguns jogadores ainda recebem premiações e bonificações extras durante o mês, que são reflexo do desempenho deles em campo. Nesse caso, entra em cena o famoso bicho, que é um tipo de bonificação depois de uma boa partida. Alguns clubes pagam o bicho ainda no vestiário, logo depois da partida e em dinheiro vivo. E o valor vai depender totalmente do tamanho do clube e também das condições financeiras atuais. Tem clube que vai pagar R$300 por jogador que entrou em campo em caso de uma vitória, e tem clube que vai pagar milhares de reais. Tudo vai depender da motivação para o jogo em si, dos acertos feitos anteriormente e por aí vai. Outro tipo de bonificação que o jogador recebe, que pode fazer o bolo do salário dar uma aumentada, são as chamadas luvas. E não, o jogador não recebe um par de luvas ou coisa do tipo. As luvas são um tipo de bonificação que serve como um chamariz a mais para convencer o jogador na hora de trazer ele para o clube. Ou seja, é tipo um argumento para convencer o jogador a assinar com o clube A e não com o clube B. E esse valor geralmente é pago logo no início, nas primeiras semanas que o jogador estiver no clube ou nas primeiras semanas depois da renovação do contrato. Na maioria das vezes, as luvas são pagas de uma vez só, depositando a quantia do acordo. Mas em alguns casos, o clube pode parcelar as luvas em algumas vezes, mas não muito mais do que um ano, porque aí já se caracterizaria o salário normal, né? E por fim, o jogador ainda poderá fazer patrocínios individuais para garantir uma renda extra e assim ter mais uma fonte de renda. Ou seja, o atleta pode fechar parcerias com marcas por um longo período de tempo e garantir a partir disso mais uma quantia generosa de dinheiro para pagar as contas no fim do mês. É claro que a questão dos patrocínios vai depender muito de como o jogador atua dentro e fora de campo. Jogadores envolvidos em polêmicas e escândalos tendencialmente vão afastar as parcerias, porque as marcas não vão querer, né, se associar com confusões e outros tipos de problemas. Porém, um jogador absurdamente midiático, que está em alta dentro dos gramados e que tem uma forte presença em outras áreas, certamente vai atrair mais dinheiro para sua conta bancária de maneiras alternativas ao salário fixo mensal. Tá certo que tem muitas formas de ganhar um bom dinheiro sendo jogador de futebol, né? Só que isso não quer dizer que é simples e muito menos que é fácil. Inclusive, para entender um pouco mais porque um jogador famoso ganha tanto dinheiro, assista esse vídeo aqui que fala um pouco mais sobre o assunto. Se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.